Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. O início do Evangelho segundo Mateus nos conduz ao silêncio reverente diante do mistério da encarnação. A palavra eterna de Deus entra na história humana, assumindo uma linhagem concreta, real, inserida no tempo e nas gerações. O plano da salvação não acontece fora da história, mas dentro dela. Cada nome recordado manifesta que Deus conduz os acontecimentos com fidelidade, mesmo quando a fragilidade humana parece obscurecer o caminho. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 1. A promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por sua descendência encontra aqui seu cumprimento. A aliança estabelecida por Deus percorre os séculos, atravessa dificuldades, quedas, exílios e esperanças renovadas. A genealogia não é apenas uma lista de nomes, mas um testemunho da fidelidade divina. O Senhor conduz o seu povo mesmo quando a humanidade experimenta limites e contradições. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Assim, geração após geração, a promessa se mantém viva. O Deus da aliança permanece fiel, conduzindo o povo por caminhos muitas vezes incompreensíveis, mas sempre orientados para o cumprimento do seu desígnio de amor. Entre os nomes encontram-se reis e humildes, homens e mulheres, histórias marcadas por grande fé e também por fraqueza. Tamar, Raab, Ruth e Betsabeia recordam que a graça divina atua de modo surpreendente, revelando que o plano de Deus ultrapassa limites humanos. A salvação não é obra de perfeitos, mas manifestação da misericórdia divina que transforma a história. A linhagem de Davi manifesta a esperança messiânica que atravessa o Antigo Testamento. O trono prometido a Davi não se cumpre plenamente em reis terrenos, mas aponta para um reino eterno, estabelecido pelo próprio Deus. O Messias esperado nasce dentro da história de Israel, mas sua missão alcança toda a humanidade. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 16. Aqui o mistério se torna ainda mais profundo. Jesus não nasce de geração humana comum, mas da ação direta de Deus. A iniciativa da salvação pertence ao Senhor. Maria aparece como aquela que acolhe o dom divino com fé perfeita, tornando-se sinal da nova criação. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José e antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 18. O Espírito Santo inaugura uma nova obra. Assim como no princípio o Espírito pairava sobre as águas, agora ele fecunda o seio da Virgem, inaugurando o tempo definitivo da salvação. O novo Adão entra no mundo não por vontade humana, mas pela ação direta de Deus. José, homem justo, representa a fidelidade silenciosa. Ele acolhe o mistério mesmo sem compreender plenamente. Sua justiça é marcada pela confiança. Deus se revela a ele no silêncio da noite, confirmando que a obra realizada é divina. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 20. A encarnação do Verbo revela que Deus não permanece distante. Ele assume a condição humana para redimi-la por dentro. O nome revelado pelo anjo manifesta a missão do Filho. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás
invocarás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 21. O nome Jesus significa salvação. Toda a história converge para este momento. O pecado que feriu a humanidade encontra agora o início de sua cura. Deus se aproxima não com poder humano, mas com humildade e amor. Mateus reconhece que este acontecimento cumpre as promessas proféticas anunciadas ao longo dos séculos. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 23. Deus conosco. Esta é a esperança que atravessa toda a Escritura. O Senhor não abandona o seu povo. Ele caminha junto, sustenta, corrige, consola e conduz à plenitude da vida. José, obediente à voz divina, recebe Maria e assume sua missão silenciosa na história da salvação. Sua atitude revela a santidade do cotidiano vivido com fidelidade. O mistério da redenção começa no escondimento, na simplicidade, na confiança. O capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus convida o coração a contemplar a paciência de Deus, que conduz os tempos e as gerações até o momento oportuno. Cada promessa se cumpre no tempo determinado. A genealogia recorda que Deus age dentro da história humana, transformando fragilidade em caminho de graça. O nascimento de Cristo inaugura a nova criação. O Emanuel manifesta que Deus não está distante, mas próximo, presente, atuante. A esperança prometida aos patriarcas se torna realidade visível. O Salvador entra no mundo para reconciliar todas as coisas. Que o coração permaneça em silêncio diante deste mistério. A fidelidade de Deus atravessa os séculos e continua a agir na história presente. A palavra se fez carne para iluminar cada vida com sua presença salvadora. Que a luz da palavra continue a iluminar o caminho do coração. Permaneça em contemplação e volte ao sal da Galileia para continuar aprofundando as parábolas, as passagens bíblicas e as reflexões que conduzem à verdade que permanece.